Os evangelhos do Senhor Jesus, segundo os relatos de Mateus, capítulo de número 21, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. E quando se aproximaram de Jerusalém, chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras. Enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa, um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-nos. Vamos ler o versículo de número 3, diz assim: E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: Dizei à filha de Sião, eis que o teu reino aí te vem, humilde e assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de um animal de carga. E indo os discípulos, fazendo como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram suas vestes, e fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente estendia suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E as multidões, tanto as que iam adiante como os que seguiam, clamavam dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: Quem é este? E a multidão dizia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Louvado seja o nome santo do Senhor, bendito seja Deus. Irmãos, só de nós lermos o texto sagrado, irmãos, louvado seja Deus, nós já vemos o quão maravilhoso é estar com o Senhor, diante do Senhor, sua palavra no nosso coração. Nosso coração se regozija, irmãos, de saber o quanto Jesus é maravilhoso. Louvado seja o nome santo do Senhor. Dito e lido esta mensagem, graças a Deus, mais uma vez, mais uma noite, a palavra de Deus está sobre nós. Eu quero neste momento falar com os irmãos, pensar com os irmãos, dentro da palavra ministrada do Espírito Santo, sobre o tema: o que você vê? O que você vê? Irmãos, o Senhor chamou eu e você, nos fez um convite de arrependermos de nossos pecados. O Senhor convidou eu e você a estarmos na presença de Deus. Nós viemos para este mundo por permissão do Senhor. A graça de Deus se revelou a nós quando ainda estávamos mortos nos delitos dos nossos pecados, há mais de 2000 anos atrás. O Senhor Jesus, Filho de Deus, já dava a sua vida, irmãos, em favor dos nossos pecados. Pagava a nossa dívida, que era impagável diante do Senhor. E então, irmãos, quando nós olhamos desta mensagem a título de introdução, eu quero fazer uma pergunta a você. Você já teve a experiência de olhar para o céu, amado e querido irmão que aqui está, e irmã em Cristo Jesus? Quando olhar para o céu e enxergar figura das nuvens, claro, irmão, me lembro quando eu era criança, pequenininho, nós morávamos no interior do Paraná, e eu ficava olhando nas nuvens lá, e eu via que formava ali uns bichinhos, alguma coisa, né? Criança sempre faz isso, e hoje até adultos já, velhos, né? Na avançada idade, melhor dizendo, na melhor idade, às vezes nós olhamos algumas figuras, que aí o vento, em choque, atrito com as nuvens, se transformam. Então, às vezes, com um pouco de imaginação, nós vemos formas curiosas, que se formam entre as nuvens. Nós vemos ali um rosto, um animal, um objeto, e é algo comum entre as crianças, jovens, adultos e até aqueles de mais idade, na melhor idade, enxergar coisas além do que é óbvio,
além do que de fato elas existem. E seja, há também fenômenos curiosos da natureza que nos impressionam pela sua aparência. Nós olhamos uma árvore, nós olhamos coisas que Deus criou, por exemplo, uma montanha. Eu ia muito ali pescar, irmãos, quando mais jovem, há uns 15 anos atrás, na região de Santa Maria da Serra. E lá tem uma montanha esculpida entre pedras, talhada entre pedras e plantas, terra e verde, enfim, e que assemelha a um rosto de um animal grande. E eu passava e tinha, eu não vou dizer aqui, mas tinha, irmãos, ali até um nome daquele morro, e falava-se o nome do morro, irmãos. E eu olhava, eu falava, poxa, mas não é verdade? De longe, quando você olha, parece que de fato é um animal mesmo que está esculpido ali entre a rocha, pedra, terra e árvores. Como Deus é perfeito em toda a sua criatura, em tudo aquilo que Ele criou, as mãos de Deus está em exatamente tudo. E, irmãos, às vezes essa experiência nos mostra que muitas vezes nós não apenas enxergamos aquilo que está diante dos nossos olhos, não só enxergamos aquilo, mas às vezes quando olhamos, nós também interpretamos o que vemos com o coração e também a nossa mente. Quando você bate os olhos, você guarda aquilo no coração e interpreta, e a tua mente responde, é isso, se assemelha a isso, me faz lembrar disso, é assim ou não é? Ver então é mais do que olhar, é mais do que só observar, é sentir no coração, e é perceptível a nossa mente, percebe-se, passa a ter sentido, propósito e uma mensagem no meio daquilo que nós estamos vendo e está acontecendo justamente no mesmo tempo. Que mensagem? Eu diria, como Deus é poderoso, como Deus é maravilhoso, como Deus é perfeito em toda a sua criação, como as mãos de Deus trabalham poderosamente. Louvado seja o nome santo do Senhor. Bendito seja Deus, irmãos. Pegar o simples e transformar em coisa tão extraordinária, tão perfeita, tão poderosa, porque Ele é poderoso. Quando nós olhamos para esse texto, irmãos, em Mateus 21, do 1 ao 11, nós vemos aqui uma história contada pelo evangelista e discípulo do Senhor Mateus. Ele vai dizer que nós vemos dessa entrada uma triunfal entrada de Jesus em sua terra, Jerusalém. Muitas pessoas estavam ali, olhando, irmãos, para o mesmo evento, mas cada grupo viu algo diferente. Um homem em cima de um jumentinho, simples, entrando triunfalmente em Jerusalém. O que significava, para muitos ali que estavam, uma cena estranha, diferente, alguém que se intitulava rei, alguém que dizia filho de Deus, alguém que se dizia o Messias, alguém que se dizia criador e formador de todas as coisas, alguém que se dizia salvador do mundo, alguém que se dizia filho de Deus, louvado seja o nome santo do Senhor, em cima de um jumentinho. Outros olhavam, não criticavam, mas adoravam o Senhor, se lançavam aos seus pés. A pergunta é, essa é a mesma conjuntura de texto, nessa mesma interpretação bíblica, quando você e eu olhamos para Jesus, o que você vê? Quando nós olhamos para o nosso chamado, o que você vê? Quando eu e você olhamos para o mundo ao nosso redor, o que vemos? Louvado seja o nome santo do Senhor, bendito seja Deus. Quando você agora e na sua casa, ouvindo a leitura do texto sagrado, que está interpretando a verdadeira palavra, falamos hoje de manhã nisso, a verdadeira palavra
é quando se tem Jesus na história, é quando se fala de salvação, é quando se fala de Jesus, é quando conta a história de Jesus. A verdadeira palavra tem no centro da ministração e do sermão arrependimento de pecados. O Espírito de Deus abordando os nossos pecados, nos levando para a palavra. Essa é a verdadeira palavra de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. E como você está aqui esta noite, ouvindo a pregação, a ministração, o sermão onde tem Jesus no centro, quando você vê anunciar aqui Jesus, o que você vê? Louvado seja o nome santo do Senhor. E quando ele diz que ele nos chamou, que você foi chamada, eu fui chamado, o que você vê no seu chamado? Louvado seja o nome santo do Senhor. E quando nós olhamos para o mundo, depravado, caído, morto nos delitos dos seus pecados, a cada dia que passa, caindo mais ainda, uma queda constante, envolvido no lamaçal de sujeira do pecado, o que você vê ao redor de tudo isso? Louvado seja o nome santo do Senhor. Bem, quando nós olhamos para o versículo de número 1, 2 e 3, o Senhor vai dizer assim: e quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, o Monte das Oliveiras, enviou então o Senhor, marque bem, 2 discípulos, dizendo: ide à aldeia que está de frente de vós, e longe encontrareis uma jumenta presa, um jumentinho, com ela desprendei e trazei-mos. Versículo 3, e se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Bem, aqui nós vemos 2 que viram com responsabilidade o chamado do Senhor. Quando Jesus chamou eles e passou a eles algo a fazer, deu a eles uma responsabilidade, eles viram aquele chamado com uma responsabilidade. Eles tomaram para si aquele propósito que o Senhor fez a ele. Tomaram para si aquela ordem, aquele mandamento que o Senhor tinha dado a eles. Vá, faça exatamente isso. Jesus, então, enviou 2 discípulos com uma missão clara: buscar o jumento, buscar o jumentinho que ele usaria para entrar em Jerusalém. Eles obedeceram, prontamente se posicionaram, mesmo sem entender todos os detalhes. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quando nós olhamos para João 14, versículo 15, diz assim: se me amais, guardarei os meus mandamentos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Tem muita gente desistindo no caminho. Tem muito crente, irmãos, que hoje já não mais vivem o chamado do Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. E quando nós falamos de chamado, alguém levanta a mão e diz assim: bem, então eu não tenho nada a ver com isso, porque eu não sou pregador, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não tenho nenhuma missão. Você tem um chamado sim, e o chamado do Senhor está dizendo esta noite que Deus procura por verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade, porque Ele é espírito. O chamado meu e seu foi Deus que fez, e Ele nos chama a adorá-lo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas tem muito crente por aí, adorando o Senhor com palavras vãs, adorando o Senhor com segundos interesses, adorando o Senhor a partir daquilo que Ele pode fazer em sua vida para você. Não, adore ao Senhor em espírito e em verdade, porque Ele te amou primeiro. Louvado seja o nome santo do Senhor. Adore o Senhor em espírito e em verdade, porque Ele salvou a tua alma da condenação. Louvado seja o nome santo do Senhor. Adore o Senhor não pela vista, mas adore o Senhor pela fé em Cristo Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. E o mandamento do Senhor a nós, João nos lembra que devemos amar o Senhor, e quem ama obedece os seus mandamentos. Estes homens se dispuseram, irmãos. Às vezes o Senhor nos dá tarefas simples
que parecem pequenas, e por parecer pequenas, nós não fazemos. Adorar o Senhor é fácil, não é não. Adorar o Senhor não é fácil. Adorar o Senhor é necessário renunciar a nós. Para adorar o Senhor é necessário recusar a oferta da nossa carne. Louvado seja o nome santo do Senhor. Para adorar o Senhor é necessário tomar a nossa cruz e seguir o Senhor Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Isso é evangelho, palavra de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Bendito seja Deus, irmãos. Mas quando nós olhamos, talvez por aquela, louvado seja Deus, glória ao nome santo do Senhor, aquela missão que Deus nos deu, parece que é tão pequena, e por parecer pequena, nós às vezes desprezamos, mas diante daquilo que Deus nos deu, Deus tem algo ainda maior para oferecer a mim e a você, irmã e irmão que aqui está. Talvez Deus colocou agora sim uma responsabilidade sobre a tua vida, diante o corpo de Cristo, que é a igreja física, diante a tua casa, que também é a igreja física, não deixa de ser. O Senhor está te convidando a fazer somente a vontade de Deus. Eu não sei do que você está desistindo de fazer pelo Senhor, mas faça. Você tem um chamado, cumpra o teu chamado. Louvado seja o nome santo do Senhor. Por trás deste pequeno trabalhar, louvado seja Deus, que talvez muitos ainda viram as costas, não querem ser empregados do Senhor. Eu digo empregado assim, não um funcionário. Empregado é estar fazendo algo, estar ali fazendo algo para a glória de Deus, estar ali literalmente lançado, totalmente lançado à vontade de Deus. É isso que estou dizendo, entenda. Não quer, irmãos, não quer estar totalmente disposto a servir o Senhor, fazendo tudo para a glória de Deus. Parece que é um peso orar, parece que é um peso glorificar a Deus, parece que é um peso ler um passo da palavra, parece que é um peso pregar. Se você prega, prega para a glória de Deus. Se você ora, ora para a glória de Deus. Se você louva, louva para a glória de Deus. Se você prega e anuncia o evangelho, pregue e anuncia o evangelho para a glória de Deus. Se você vive, vive para a glória de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Se você cuida da tua família como um pai, cuide da tua família como um pai para a glória de Deus. Se você cuida da tua casa como uma mãe, cuide da tua família como uma mãe para a glória de Deus. Se você vive o evangelho da graça dentro da tua casa como filho, viva o evangelho da graça como filho para a glória de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Bendito seja Deus. Nós olhamos para esses dois discípulos. Eles responderam o Senhor com obediência, responderam o Senhor com o coração cheio de alegria e felicidade de estar sendo um vaso na presença do Senhor, uma ferramenta para Jesus. Quando obedecemos a Jesus, mesmo as coisas mais simples que parecem, estamos participando literalmente de um cumprimento de um plano divino de salvação sobre a nossa vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Irmã, irmão, se está doendo sobre a tua vida o plano divino de Deus para mim e você é salvação. Se tem algo doloroso sobre a sua vida e até agora, neste instante, você não ofereceu nenhum glória a Jesus, este é o convite agora. Ofereça em nome de Jesus. Este convite está sendo dado a mim e a você. Glória a Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Bendito seja Deus pela salvação, pelo plano divino sobre a minha vida e a sua, que é a salvação de nós, irmãos, que o Senhor nos presenteou por graça, bondade e também por misericórdia. Louvado seja o nome santo do Senhor. E agora, irmãos, quando nós olhamos os donos do jumentinho, quando os discípulos chegaram lá, os donos viram uma oportunidade. Lá em Marcos 11:4, vai dizer assim: os donos do jumentinho ouviram o Senhor, precisa dele. Sabe, irmãos, quando os discípulos chegaram lá, imagine, irmão, nem conhecia.
O dono do jumentinho não conhecia. Viu? Eu vim aqui em nome do rei. O rei do judeu. Quem é? Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. Ele mandou eu vir aqui pegar o seu jumentinho. Nós vamos levar ele, depois nós vamos devolver. Os donos ouviram. E ao ouvir, viram que ali tinha uma oportunidade de emprestar um animalzinho para Jesus. E eles então entregaram prontamente. Eles não sabiam que estavam oferecendo o seu animal para o Rei dos Reis. Não sabiam que estavam oferecendo o animalzinho para o dono, de fato, que fez ele, irmãos. E não só o jumentinho, mas também os homens que ali estavam, os donos do animal. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eles só viram uma necessidade e decidiram servir. E isso aponta para o coração submisso à vontade do Senhor. Louvado seja o nome santo de Deus. É isso que Deus nos quer, irmãos. É isso que Deus quer da tua vida, mãe. É isso que Deus quer da tua vida, pai. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quantas vezes, irmãos, o nosso coração se fecha quando Deus pede alguma coisa para nós. Por exemplo, ajudar alguém, estender as mãos a uma família, contribuir em um ministério, ajudar em alguma coisa, ou às vezes levar a palavra de Deus, ou às vezes Deus olha para nós e diz assim: olha, esvazia o seu coração, tira todo o pensamento ruim, tira toda a negatividade sobre a tua vida, suas palavras torpes, se rebaixe, você precisa se humilhar aos meus pés, você precisa entregar a sua vida. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Mas não, nós agarramos aquilo ali como dono, nós ficamos pulindo a nossa religiosidade, nós continuamos brigando como irmão da outra igreja, nós continuamos, irmãos, não nos entregamos literalmente ao Senhor, nós não colocamos o nosso coração submisso à vontade permissiva de Deus sobre a nossa vida, nós não entregamos a nossa vida ao Senhor, não vemos a nossa prova como uma oportunidade que Deus quer, que nós nos aproximamos ainda mais dEle. Nós não conseguimos ver, mas se você veio aqui esta noite, está entendendo a palavra, o Senhor está falando pela palavra, a verdade da palavra, se renda ao Senhor. É mais uma oportunidade que você está tendo esta noite, é mais uma oportunidade que você está recebendo do Senhor, para receber da tua misericórdia, para receber do plano divino, para receber da salvação. O Senhor quer fazer morada dentro da tua casa, que é o templo e morada do Espírito Santo, a tua casa, o teu coração. O Senhor quer habitar. Devolva, abre o teu coração. Esta é uma noite de oportunidade a você. Lance-se aos pés da cruz. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eles decidiram ir e servir o Senhor. Decida esta noite servir o Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Estou falando com crentes também, irmãos. Talvez do outro lado a sua recíproca é essa: mas eu sou crente há tantos anos, eu tenho 30 anos de crente, eu sou batizado, e daí? Tem tanta gente que não está aí servindo a Deus, não, está servindo aos seus caprichos, sua vontade, suas decisões, é dono do seu próprio ego, é dona do seu próprio coração, não permite se doar a Deus, não permite se doar à palavra, não permite se doar ao Espírito Santo de Deus para os adornos espirituais, mas vai à igreja para ouvir falar sobre coisas, quer que fala sobre a necessidade dele. Jesus não, se ele pediu algo para mim, pediu o meu coração, quer possuir a minha alma, quer adornar a minha vida, quer me salvar, quer me transformar, não, eu quero coisas desta terra, não, irmã, não, meu irmão, em nome de Jesus, a palavra de Deus está tomando o teu rumo, e o rumo hoje é o teu coração, é a tua casa espiritual, é a tua alma. Louvado seja o nome santo do Senhor. Se renda a Ele, enquanto temos oportunidade. Façamos o bem, irmãos, a todos, inclusive a nós também. O dono desta frase é Paulo, em Gálatas. Nós precisamos nos doar a todos, liberar o perdão, falar de Jesus a outros, anunciar o Evangelho,
cuidar de nós, olhar para dentro do nosso coração e ver o que Deus quer de nós, literalmente. As provas que Deus permite. Quantas vezes nós temos recursos e até mesmo habilidades e não usamos nem para Deus, não usamos nem para nossa família, não usamos para os outros, não usamos nem para Deus. Aqueles donos ali, irmãos, viram uma oportunidade de servir o Senhor com o que tinha, com o que tinham. Serve o Senhor com o que você tem. Servimos o Senhor com aquilo que Ele nos deu. Servimos o Senhor com aquilo que Ele nos ofereceu. Talvez você não consegue ver, irmã. Talvez hoje, passando um momento de dificuldade, talvez não tenha o que pôr na sua panela. Talvez você está aí, queria comprar um sapato melhor, um carro melhor, uma roupa melhor. Sirva ao Senhor com o que Ele te deu, é graça de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor, bendito seja Deus. Sendo rei, o Senhor poderia ter ido numa fazenda e dito aos discípulos: vá lá, fale com fulano, pegue o melhor cavalo. Não, o Senhor disse: vá em tal lugar, encontre pessoa assim e peça para eles um jumentinho pequenininho, filho de um animal de carga, que talvez ninguém dava valor. Louvado seja o nome de Deus. Quantas coisas da nossa vida nós não damos valor, irmãos. Quando olhamos para o texto de Reis 2, segundo Reis capítulo 5, vai dizer assim, 4 se eu não me engano, sobre o azeite da viúva, que Eliseu, em nome de Deus, acrescentou e ela vendeu e viveu com o resto. Quando nós olhamos para aquele texto, nós vemos exemplificado ali, irmãos, a mulher sem fé, uma mulher desesperada, amarrada na circunstância da vida, demonstrando de fato que nós somos limitados. Quando Eliseu perguntou a ela: declara o que tem em casa. A primeira fala dela: tua serva não tem nada em casa, a não ser um resto de azeite. Em outras traduções, a não ser uma botija com azeite. Em outras traduções, eu tenho uma pequena quantidade de azeite. Quer dizer, às vezes nós não valorizamos coisas tão pequenas, mas foi Deus que deu. É graça de Deus. Eu quero dizer à igreja que esta é a verdadeira palavra, é o Evangelho. Louvado seja o nome santo do Senhor, bendito seja Deus. Nós não valorizamos, irmãos, coisas que Deus nos dá aparentemente tão pequenas, e que muitos que estão do nosso lado nem aquilo têm. Louvado seja o nome santo do Senhor, bendito seja Deus. Então Eliseu virou a ela e disse: vai e presta vasos, não muito poucos, mas tudo o que você puder. Do pouquinho que ela tinha, que nem valorizou, fez questão de dizer ao homem de Deus: tua serva não tem nada em casa. Fez questão do nada que ela tinha. Quando ela recebeu a palavra de Deus e creu, fechou algumas portas da vida, levou os filhos para dentro de casa, deitou o pouquinho que tinha. Do pouco Deus fez tanto. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ou seja, Deus multiplicou tudo aquilo. Ela pagou, vendeu, pagou as dívidas e voltou a viver do resto que sobrou. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aqui, entre a palavra e acontecimento de Eliseu e a viúva, junto desse texto do dono que deu o jumentinho e emprestou o Senhor, tem muito para nos ensinar. Louvado seja o nome santo do Senhor. É que na nossa pequena fé, irmãos, não estou dizendo no nível, a quantidade que se tem, não é isso que eu quero dizer, que nós, irmãos, na pequena fé, estando aos pés do Senhor, mas desde que seja uma fé genuína, que nasce em Cristo, grandes coisas poderão acontecer sobre a nossa vida, e a maior de todas já aconteceu: salvação da nossa alma. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós precisamos, irmãos, aprendermos a valorizar
aquilo que Deus já nos concebeu por graça, bondade e misericórdia. Quantos que estão aqui esta noite, que estão olhando para a circunstância da tua vida, talvez atravessando um momento de dor, olhando o Senhor, como Elias disse: Senhor, eu quero a morte, eu não quero mais viver. Todos que estavam comigo já morreram todos, e só sobrou eu. Me mata, Senhor, tira a minha vida, eu não quero mais viver. Eu olho para o lado do sul, tem problema. Eu olho para o lado do norte, tem falso profeta. Eu olho para o lado do sul, tem gente profana. Eu olho para o lado do norte, tem o altar corrompido. Eu olho para o lado do sul, não tem mais saída. Eu olho para o lado do norte, a porta está fechada. Me mata, Senhor, eu não quero viver. Então o Senhor disse a ele: não, Elias, ainda tem 7.000 valentes profetas meu, que estão com a espada na mão. Louvado seja o nome santo do Senhor. Talvez você não está valorizando aquilo que Deus colocou no teu coração. O Senhor está dizendo pela sua santa palavra que esta fé, se for genuína em Cristo Jesus, Ele fará com que nós alcançamos a glória de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Bendito seja Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Paulo disse: quando eu estou forte, estou fraco. Quando eu estou fraco, é aí que estou de pé, estou forte. Por quê? Porque o homem precisa esvaziar-se de si e entender que todo o poder vem do Senhor. Louvado seja o nome do eterno Deus. Toda força provém de Deus, todo vigor provém da glória do Pai. Louvado seja o nome santo do Senhor. O homem não é nada sem Deus. Não é porque é um bom pai que é um bom servo de Deus e porque a salvação está nele, não. Não é porque é uma boa esposa e porque a salvação está nele, também não. Não é porque é um bom marido e honra com os compromissos financeiros, um bom patrão, um bom empregado, um bom pregador, um bom orador, um bom instrumentador, alguém músico melhor que todos, que a salvação está nele. Não, não significa isso. Nós olhamos e confirmamos se a salvação está em nós quando há evidências da salvação. Louvado seja o nome santo do Senhor. E a primeira evidência é um coração submisso à vontade do eterno Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor, que olha para tudo que possui e diz: graças a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quando olha para toda a força que possui e diz: graças a Deus é a força do Senhor. Quando olha para ser um bom pregador: graças a Deus tua palavra está em mim. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quando olha para casa e diz: minha família é do Senhor, graças a Deus o Senhor está conosco. Louvado seja Deus. Quando diz graças a Deus, está dizendo: se tenho, se não tenho, é graça do Senhor. Louvado seja Deus, tua graça me basta. Bendito seja o nome santo do Senhor. Louvado seja Deus, irmãos. Glória ao nome santo do Senhor. Bendito seja Deus. E então, quando nós olhamos, irmãos, para o versículo de número 4, e diz assim: ora, tudo isso aconteceu para que cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: dizei ao filho de Sião, eis que o teu rei vem aí, humilde, assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de um animal de carga. Bem, aqui, irmãos, a profecia foi se cumprida, e lá em Zacarias 9:9 que fala isso. É o mesmo que anunciou que a glória da segunda casa seria maior que a primeira, também disse esta palavra. Muitos judeus esperavam o Messias, irmãos, mas não imaginava que ele viria montado em um jumentinho. Esperava o Messias glorioso, talvez em um carro de ouro, talvez cheio de anjos tocando ao lado, trombetas e fogo saindo do lado do carro de ouro. Talvez seja essa, talvez possa ser que eu esteja imaginando algo, mas eu, se estivesse lá, imaginaria isso. Todo aquele monte de anjo louvando e adorando, toda aquela comemoração, enfim. Mas, quando nós olhamos, Jesus entra em Jerusalém, exatamente como a profecia de Zacarias, humildemente, trazendo sobre ele salvação. O evangelho é simples, o evangelho é renúncia, o evangelho
é a boa nova. Evangelho, irmãos, é arrependimento de pecados. O Evangelho é negar-se a si mesmo. O Evangelho, oh, louvado seja o nome santo do Senhor, prega arrependimento de pecados. O Evangelho não precisa de um monte de livro. O Evangelho não precisa de um monte de teólogo. O Evangelho não precisa de uma denominação vasta. O Evangelho precisa ser pregado Jesus nele, simples assim. Louvado seja o nome santo do Senhor. O Evangelho não precisa de enfeite. O Evangelho não precisa de gente grande e poderosa. O Evangelho não precisa de gente famosa. O Evangelho precisa de Jesus, só nele na mensagem já está bom. Pregou Jesus, a salvação acontece. Anunciou Jesus, o milagre da transformação acontece. Falou de Jesus, vidas são regeneradas. Falou de Jesus, famílias são salvas e o poder de Deus está sobre elas. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eis que o teu rei vem a ti, montado em um jumentinho. Palavras de Zacarias, lá em 9:9. Então, irmãos, Deus cumpre sua palavra. Mesmo quando não entendemos seus caminhos, não entendemos, a profecia foi cumprida diante de todos, mas nem todos reconheceram o seu cumprimento. Será que você está ouvindo hoje as promessas de Deus se cumprindo diante dos teus olhos? E está com o coração distraído? Será que quando você olha para a sua casa, todos os acontecimentos, por mais doloroso que seja você que é pai e mãe, o seu coração está distraído com a circunstância e você não está percebendo que cada dia que passa, Jesus está se aproximando de nós? Cada dia que passa, a sua palavra está se cumprindo. Você deve ter ouvido quantas mensagens anunciando: Jesus está voltando. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Estejais vigilante, estejais com teu olhar para a eternidade, esvazie o vosso coração. Quantos de nós, irmãos, estamos assistindo o que está acontecendo em todo o mundo, em toda a terra? Jesus está voltando, louvado seja o nome santo do Senhor. Será que eu e você estamos reconhecendo que tudo que está acontecendo é cumprimento das promessas do Senhor? Ou você é aquele e aquela que ainda vai a um templo buscar por coisas, nunca quer a palavra da verdade, só quer a palavra antropocêntrica, aonde você é o centro da mensagem, aonde a sua dor é o centro da mensagem, aonde o seu carro é o centro da mensagem, aonde o seu marido é o centro da mensagem. Quem faz isso não está pregando a verdadeira mensagem. A verdadeira mensagem prega arrependimento e anuncia a volta de Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele está voltando, Ele está voltando, e Ele está voltando, Ele está voltando, Ele está voltando. Louvado seja o nome santo do Senhor. E virá audível, visível, perceptível. Vem nos buscar, vem nos buscar, vem nos buscar. Será que você está percebendo? Será que você está ouvindo ou o seu coração está distraído? Esta noite o Senhor está nos alertando: Jesus vai voltar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Bendito seja Deus. Como está o nosso coração, queridos? Como está a nossa alma diante do Senhor? Quando olhamos, irmãos, para o versículo aonde entregam o jumentinho ao Senhor, nós olhamos o jumentinho que nunca havia sido montado, não resistiu o Senhor. Jumentinho, eu já, lá no interior do Paraná, aqui em São Paulo não, mas na fazenda onde nós morávamos, que era do meu bisavô, tinha animais. E o cavalinho novo, assim como o jumentinho, são bastante arisco, principalmente o jumentinho. Não se monta muito fácil, leva tempos, irmão. E tem uns que não conseguimos nem adestrar. E Jesus, com tanta facilidade, montou nele. Por quê? Talvez você nunca parou para pensar, por que Jesus montou no jumentinho novinho? Por quê? E ele aceitou. Porque foi ele mesmo que criou. Ele criou o céu e a terra. A criatura reconhece o Criador. Louvado seja o nome de Deus poderoso. Oh, glória a Deus.
Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Deus soberano, bendito seja Deus. A criatura reconheceu aquele que criou, louvado seja o nome santo do Senhor. E nós, irmãos, de coração duros, não reconhecemos Jesus, não paramos para dar ouvido à sua voz, se não falar aquilo que queremos ouvir. Mas o Senhor nesta noite está chamando eu e você a dar ouvido ao nosso sumo pastor, ao sumo sacerdote que deu a vida pelas ovelhas. Foi Ele que te criou, foi Ele que me criou, que nos deu um novo nome, escreveu a nossa história, ainda informe no ventre da nossa mãe, nos convidou ao arrependimento e já morria e pagava os nossos pecados na cruz do Calvário. Louvado seja o nome santo do Senhor, bendito seja Deus, louvado seja Deus, queridos, louvado seja Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele. Sem ele, nada do que foi feito se faria. Se até hoje a criação, queridos, reconhece Jesus como Senhor, porque tantos corações humanos ainda resistem ao chamado do Senhor. Ainda resiste à verdadeira mensagem. Ainda resiste à verdadeira palavra. Ainda resiste ao evangelho genuíno quando é pregado. Por quê, irmãos? A resposta é: porque é mais fácil ceder o coração aos desejos daqui, da terra, do que dar ouvido para uma alma que clama pela presença de Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. É porque parece que, infelizmente, é verdade, a nossa carne se regozija com falácias da terra, mas quando se prega o evangelho genuíno, a alma está clamando, nós damos voz para o coração e não damos sentido para o pedido e o clamor da alma. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas esta noite eu tenho certeza, se ao menos uma alma que está ouvindo aqui, eu sei que são muitas, mas se ao menos uma, após este sermão, esta ministração do Espírito de Deus sobre a minha e a sua vida, ao menos uma alma arrepender-se de seus pecados, eu tenho certeza que está, a palavra de Deus está enchendo o meu e o seu coração, a minha alma está regozijando na presença do Senhor. Eu não sei a sua, mas a minha alma está se regozijando na presença de Deus, o Deus da minha salvação, o Deus da sua salvação, o Deus da nossa salvação. Bendito seja o nome santo do Senhor. Então, irmãos, os discípulos viram seu rei. Versículo 9 diz assim: e então as multidões, tanto os que iam diante como ele, o seguiam, clamavam, dizendo: Hosana nas alturas, filho de Davi. Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Quando viram Jesus, a multidão e os discípulos, o povo começou a louvar a Deus, começou a engrandecer o nome poderoso de Jesus. Quando olhamos para as cartas de Paulo, Roma, aos Romanos, ele escreveu: se com tua boca confessar a Jesus como Senhor, serás salvo. Paulo fala no presente, não é no futuro. Talvez você não leu a Bíblia ainda, talvez você só acreditou naquilo que te contaram, que salvação vem pelas obras. Quero agradecer a Deus pelo perdão dos meus pecados e a coroa da vida eterna é a salvação que Ele me promete. Está errado. Coroa da vida eterna é uma promessa, mas a salvação é agora. Louvado seja o nome santo do Senhor. Irmãos, a salvação, quando pregada em Cristo, não é, irmãos, um passaporte ou um visto, porque você está salvo, sai por aí pecando. No teu casamento você não fez isso. Você entregou a sua vida à tua esposa e o teu marido, não saiu por aí aprontando um monte de coisa errada. Pelo contrário,
Você agora tem um dever, uma missão, e o teu prazer é provar para tua esposa e para o teu marido o quanto você ama, o quanto você o ama, e você faz tudo para agradar aquele que você ama, aquela que você ama. Assim é eu e você como igreja em Cristo Jesus. Quando nós nos arrependemos e confessamos com a nossa boca, somos salvos naquele momento. Eu sei que sou miserável pecador, eu sei que sou diante do Senhor suja, e eu preciso do Senhor em minha vida. Perdoe os meus pecados, me conforme à imagem de Cristo, me receba em sua glória. Unja-me, Senhor, com a tua palavra, sela o meu coração com a tua palavra, e que o teu Espírito possa habitar em mim, e então eu sou salvo. E então agora o Espírito de Deus sobre mim é que geram frutos de salvo, me convidando a gerar frutos para a glória de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Como o evangelho é simples, louvado seja Deus, louvado seja Deus. As obras, elas são evidências de alguém que anda em Cristo. As obras são evidências de alguém que vive a salvação. As obras são evidências de alguém que o Espírito Santo de Deus selou com a palavra da verdade. Louvado seja o nome santo do Senhor, bendito seja Deus. Ver Jesus como rei é mais que admirá-lo. Não é ver Jesus como alguém que resolve teus problemas. Não é ver Jesus como alguém que cura a sua doença, somente isso. Não é ver Jesus como alguém que dá uma arrumadinha no teu casamento, não é isso. Precisamos ver Jesus como um rei, assentado no trono, regendo todas as coisas. Louvado seja o nome santo do Senhor, glorioso, triunfante. Ver como rei é dizer: vem, Senhor, o seu reino em mim, seja feita a sua vontade. Eu sou submisso ao Senhor, eu me rendo aos teus pés, eu vivo na cruz do Senhor. Louvado seja o nome do eterno Deus, bendito seja o nome santo do Senhor. E então adorá-lo com a vida, com obediência, com confiança. Reconheça hoje o Senhor como um rei, louve Ele como a tua vida. Adore o Senhor de toda a tua alma, adore o Senhor de toda a tua vida. Não ande por aí esperando salvação, confiando em promessas que você pode se salvar por causa das suas obras. A Bíblia nos adverte que a minha melhor justiça, que é obra, é um trapo de imundície diante do Senhor. Mas se nós vivemos Cristo, agora em mim é gerado frutos. São as boas obras, que não são minhas, é o trabalhar do Espírito de Deus em nós. Eu tenho certeza que você está entendendo a palavra. Se você até hoje caminhou achando que as tuas obras são capazes de te salvar, literalmente você está arrancando todo dia Jesus da cruz e está colocando o teu trabalhar, a tua obra, a tua benfeitoria para merecer. Salvação não é merecimento, não trata de mérito. Salvação é graça, é presente de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor, que veio por Jesus na cruz do Calvário. Louvado seja Deus. Então, meu irmão, corações religiosos sem amor é aquele que age pelas obras próprias. Coração religioso, sempre verão problemas aonde Deus está agindo. Cuidado, irmão, cuidado, mãe, cuidado, pai, para não ter os olhos críticos e um coração fechado para Deus. Olhando para o outro, porque fala de Jesus, porque vive a palavra, só sabe criticar. Aonde eu estou é melhor, o que eu estou fazendo é melhor, eu estou no caminho certo. Caminho certo não é denominação. Caminho certo não são livros, caminho certo não é uma teologia humana, caminho certo é Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. E Ele não divide sua glória com ninguém.
não divide com teólogos, a sua palavra não é dividida com livros, a sua palavra não é dividida com pensamentos humanos, a tua palavra não é dividida com filosofias vãs, a tua palavra não é dividida com religião, tua palavra não é dividida, não é Jesus e mais isso, não é Jesus e mais aquilo, é só por Jesus, através de Jesus, em Jesus, vivendo Jesus, somente por Ele, a graça dEle, a presença dEle, o perdão dEle, a misericórdia vem dEle, o arrependimento é Ele que faz em nós, o trabalhar de transformação é Ele que faz em nós. Louvado seja o nome santo do Senhor, bendito seja Jesus, seja sempre louvado seja o nome santo do Senhor. E então, irmãos, enquanto todos aqueles olhavam para o momento, já está terminando a palavra, viam o propósito, Jesus via o seu propósito, estava tudo tão iludido com palmas e mantos nos chãos, panos no chão. Aí ele sabia que dali uns dias, nós vimos que Jesus sabia que ele iria para a cruz, enfrentaria a cruz, ele iria enfrentar a cruz. Gálatas, Paulo vai dizer assim, 2, eu já estou crucificado em Cristo, estou na cruz literalmente com o meu Senhor. Será que você está com Ele na cruz? Tem gente que tem medo da cruz, tem gente que a palavra cruz, eu vou falar, irmãos, é uma idolatria, nem fala da cruz, tem medo dela, essa palavra assusta, enquanto há muitos não fala porque assusta, tem medo, acha que é uma idolatria. Paulo se gloriava, ele se gloriava na cruz de Cristo. Ele poderia ter se gloriado dizendo, olha, o Senhor me levou no terceiro céu, vi coisas inefáveis, sou amigo de Deus. Olha, Jesus, o Cristo da glória, o Nazareno, apareceu para mim em caminho de Damasco, eu fiquei até cego quando eu vi a luz dele. Olha, o Jesus me usou para pregar no meio de doutores, e eu pequenininho, manco, caolho, calvo, eu fui no meio de gente bonita. Na antiga Grécia só tinha filósofo, só tinha gente poderosa, gente bonita, inteligente, mas eu de pequena estatura, calvo, caolho, careca, estava lá, e estava daquele jeito, daquela circunstância, não sabia, apesar de ser instruído, doutor da lei, conhecedor da palavra, um homem formado em letras, mas eu estive no meio deles, e eu olhei todos os altares ali, tinham Deus, e quando eu entrei naquele lugar, um espetáculo de lugar, eu vi que um altar não tinha Deus, e eu disse, para quem é esse? Não souberam responder, e então eu disse, este lugar aqui é o templo do Senhor, este aqui é o altar do Deus formador de todas as coisas, que o seu nome está acima de todo nome, que o seu sangue não há outro acima do sangue de Jesus, aqui é, louvado seja o nome santo do Senhor. Irmãos, que maravilha, Paulo estava literalmente crucificado, e ele então gloriou-se na cruz de Cristo, louvado seja o nome santo do Senhor, porque foi na cruz de Cristo que Paulo recebeu vida e uma vida eterna, louvado seja o nome santo do Senhor, e eu e você não somos diferentes. Enquanto o povo estava ali aclamando o Senhor, jogando panos, roupas, colocando sobre o chão ramos, batendo palmas, o Senhor estava ali naquele momento vendo a sua cruz. Precisamos nos gloriar na cruz de Cristo, porque é dela que procede a vida eterna, é nela que nasce a fonte da água da vida, é nela que nasce a fé genuína. Conclusão, irmãos, louvado seja o nome santo do Senhor. Jesus viu além da alegria do povo, ele enxergava a cruz. Aquele momento para Jesus não foi prazeroso, porque o seu prazer estava na cruz, profetizado pelo profeta Isaías, que ele salvaria muitos,
e veria a recompensa, o salário do teu trabalho, da tua missão. Louvado seja o nome santo do Senhor. E esta noite é o que Jesus está vendo. Eu, você, todos nós, centenas e milhares que já passaram neste culto, o Senhor está vendo desde a tua glória a manifestação da cruz. O teu trabalho gerou resultado. Nós fomos lavados e remidos do sangue do Cordeiro. Louvado seja o nome santo do Senhor. Por isso meu coração ferve com palavras. Eu poderia ficar aqui a noite toda pregando Jesus Cristo, anunciando salvação, mas o culto vai terminar. Mas um dia ele continuará na glória de Deus Pai poderoso. Ele será aclamado pelos séculos do século. Jesus o Nazareno, o Filho de Deus, o Messias revelado, que está aqui esta noite enchendo o teu coração, não com palavras de mentira, de engano, te deixando você mais orgulhosa de si, mais orgulhoso de si, não, mas nos ensinando que devemos ser humilde como ele foi, simples de coração como ele foi, pobre de espírito como ele foi. Esta é a palavra. Deus, por nosso Senhor Jesus, por todos nós, seja louvado para sempre. Amém.